Nós vamos aprender aqui a respeito, acabamos de falar a respeito da liderança humana, em casa, no trabalho, no meio da sociedade, na família, aonde que você andar, no seu casamento, na escola, mas tudo isso que a liderança humana pode fazer, pode executar, mas nós temos que saber que isso, tudo vai acontecer, não é no nosso tempo. Nosso irmão Diácono Josenildo aqui, foi bem claro nas suas palavras, dizendo a respeito de Eclesiastes capítulo 3. E é importante nós sabermos que nós vamos um dia liderar de alguma forma em alguma determinada área. Se você que é solteiro, um dia você vai casar e você vai precisar liderar a sua casa, seu casamento. Se você que é motorista, você está com a responsabilidade de um caminhão, de uma carga na sua mão, o líder daquele momento é você. O caminhão ele pode ser de qualquer determinado patrão, ele pode ser de qualquer determinada empresa, mas a partir do momento que você pegou aquele caminhão com a sua responsabilidade, capacitado com a sua carta para dirigir, para ir e vir, para levar a carga ou para trazer carga, você é o líder daquele caminhão. Qualquer coisa que acontecer com aquele caminhão, qualquer coisa que acontecer com aquelas pessoas que estão com você, você é o responsável, porque você é o motorista e você é o líder. E quantas das vezes que nós pegamos algo de alguém, quantas das vezes que nós emprestamos, quantas das vezes que nós queremos algo para dirigir, para estar sobre a nossa vida, e nós temos que liderar aquilo que está sobre a nossa vida, e nós não lideramos. A pessoa que é pedreiro, que nem nosso irmão Francisco, quando ele está fazendo alvenaria, quando ele está remolcando, quando ele está fazendo qualquer tipo de serviço na área da construção civil, é ele que é o líder. O ajudante tem que entender, se ele pedir um determinado tipo de massa, o ajudante tem que fazer. Não adianta o ajudante querer bater de frente com a pessoa que é o pedreiro, que entende daquilo que está fazendo. E muitas das vezes, a pessoa que é ajudante, ele não quer aceitar isso. Ele quer fazer a massa do jeito dele, ele quer servir do jeito dele, ele quer chegar com os tijolos ou com os blocos numa determinada região, que é o lugar que o pedreiro precisa colocar o caixote, que ele precisa andar para lá e para cá. E muitas das vezes o ajudante ele não entende isso. Por quê? Porque ele não aceita ser liderado. E aí acima da pessoa que é o pedreiro, você vai ver que tem um encarregado. Acima do encarregado tem um mestre de obra. Acima do mestre de obra tem engenheiro, tem um arquiteto. E tem também a pessoa que é o investidor de tudo aquilo. Igreja, a importância de nós sabermos que nós somos liderados a todo momento. Pastor, mas quem me lidera? Desde o momento que eu e você levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus como nosso Salvador da nossa vida, nós já não fazemos mais as nossas vontades. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, nós já somos liderados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. A missionária Silva comentou aqui nessa noite que ela saiu para um determinado lugar, mas não estava fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus chamou na vida dela para ela fazer. Mas a partir do momento que voltou, já está fazendo a vontade do Pai, porque já não prevalece mais a vontade da missionária na vida dela. O que prevalece na vida dela já é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, igreja, a importância de cada um de nós sabermos que nós somos liderados todos os dias, todo momento, toda hora, sobre a nossa vida. O Filho, a Bíblia vem nos relatar a respeito do Filho. A Bíblia vem nos dar a sabedoria, o entendimento, para que o pai possa ensinar o filho o caminho que deve andar. Porque se chegar lá na frente e ele desviar do caminho que o pai ensinou, que a mãe ensinou, já não é mais responsabilidade do pai. Então a importância que os filhos têm que saber que tudo aquilo que o pai fala, tudo aquilo que a mãe corrige, tudo aquilo que o pai corrige é para o bem dos filhos. E eu, como filho, outrora, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu não entendia isso, eu não aceitava isso. Mas no decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada, aí é que nós fomos entender que a maneira que nosso pai corrigiu, de uma maneira mais rígida, nós que somos mais velhos, de uma maneira mais severa, muitas das vezes até mesmo apanhando, até mesmo ficando de castigo. Tudo isso
foi para quê? Foi para que nós tivéssemos um bom ensinamento, foi para que nós pudéssemos chegar nesse dia de hoje aqui e saber que todo aquele ensinamento que nós aprendemos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com as nossas famílias, foi aprendizado do Senhor. Foi Deus instruindo o nosso pai da forma com que ele era, talvez rígido, talvez de uma maneira que ele tratava nós, não da maneira com que nós tratamos os filhos hoje, mas talvez de uma maneira mais rígida, mas era a maneira que Deus colocava sobre a vida dele, que ele tinha aprendido e que ele trazia para nós. E hoje é motivo de nós engrandecermos o Senhor por esse aprendizado, pela liderança que nós tivemos um dia do nosso pai. Hoje eu não tenho meu pai é falecido. Meu pai faleceu em 1994, aos 48 anos. Eu ainda jovem, ainda adolescente, mas o pouco tempo que eu tive de aprendizado com meu pai, é um aprendizado que eu vou levar para a vida inteira. Aonde chegar a respeitar os mais velhos, aonde chegar a saber entrar, saber sair, foi aprendizado que eu aprendi com meu pai, com meus avós, e aprendizado que eu vou levar para a vida inteira. Por quê? Porque meu pai, por pouco tempo que eu tive de convivência com meu pai, mas mesmo assim o meu pai ele era um bom líder, era um homem que saía para trabalhar, chegava de tarde cansado, mas quando ele precisava corrigir, ele corrigia, quando ele precisava chamar, colocar de castigo, ele colocava de castigo, porque ele era um bom líder. É a maneira talvez com que nós não aceitávamos a liderança dele, mas hoje nós paramos para ver que a liderança que os nossos pais tinham sobre a nossa vida era a melhor liderança, porque se não fosse a liderança do seu pai, de ensinar você lá no passado, talvez você não estaria aqui no dia de hoje. Então o aprendizado que você teve com o seu pai, com a sua família, é aprendizado para a vida inteira. Tudo isso é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então igreja, nós como líderes humanos, nós podemos liderar em várias áreas, mas é importante também nós sabemos que, e quando liderar, muitas das vezes é bom, é agradável, é gostoso. E quando nós somos liderados, será que nós aceitamos aquilo que a liderança traz para nós? Será que nós vamos aceitar a maneira com que aquela pessoa está sendo liderada? Porque é impossível. Toda liderança, a igreja, ela é constituída por Deus, independente da área. As pessoas vão buscar estudo, as pessoas vão buscar aprendizado, e nesse meio do aprendizado alguém vai olhar para a vida dessa pessoa e vai ver que essa pessoa tem a capacidade de ser um líder, e ela vai estar liderando em determinadas áreas. É importante nós sabermos que todos nós temos um líder no trabalho, um líder em casa, um líder na igreja, e nós como igreja nós temos um líder que lidera as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo. Aonde que nós andamos, que não for da vontade de Deus, Ele vai nos corrigir. Aquilo que nós fizemos, que não for da vontade de Deus, Ele vai dar um despertar para mim e para você, porque Ele lidera a minha vida e a sua vida, aonde que nós andamos. Assim como foi falado aqui há poucos dias numa pregação, que muitas das vezes você pode até esconder as coisas do pastor, você pode até esconder as coisas de qualquer uma outra pessoa, mas de Deus nada fica escondido, igreja. É por isso que Deus lidera eu e você, olhando para mim e para você todos os dias. Nós vamos ver aqui também a respeito do líder fracassado. A Bíblia vai nos relatar que ele veio para matar, roubar e destruir. E esse líder, igreja, até hoje, como eu falei no início da pregação, que até hoje ele está liderando. E o mais complicado da vida do ser humano, sabe o que é? É as pessoas não saber que esse líder, mesmo sendo fracassado, mesmo ele sendo expulso do céu pelo nosso Deus, ele ainda continua liderando nos dias de hoje. Se nós olharmos para a palavra de Deus, palavra de Deus, nós vamos ver a respeito de um endemoniado de Gadareno, que está inserido no Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver que esse endemoniado ele está passando por um momento difícil da sua vida. A Bíblia vai nos relatar que esse homem ele está vivendo no sepulcro. A Bíblia vai nos relatar que esse homem está pegando pedra e está se cortando. A Bíblia deixa bem claro para mim e para você que esse homem já não volta mais para a sua casa. Ele está vivendo no sepulcro, ele está vivendo no
cemitério. Então você vai ver que na vida desse homem aqui, ele não tem a capacidade de liderar como ser humano, ele não está mais sendo liderado por Deus, porque o que está liderando na vida desse homem aqui agora é uma legião de demônios. Ele está sendo liderado pelo inimigo, e o inimigo sempre vai usar a vida de alguém para fazer alguma coisa, para tirar a vida de alguém, para viver nas drogas, para viver na prostituição, para fazer as coisas que não agradam a Deus. O inimigo sempre vai usar alguém, e nós vemos aqui o inimigo fracassado liderando a vida de um homem, um endemoniado de Gadareno. Mas o que eu acho mais maravilhoso nessa passagem é que onde a luz chega, as trevas não prevalecem. Como assim, pastor? Jesus, ele é a luz para a minha vida e para a sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Jesus, igreja, ele é essa luz. Jesus é que dá o brilho para mim e para você. Jesus é que vai clareando as nossas vidas, onde nós devemos andar e o que nós devemos fazer. Mas a vida desse homem endemoniado de Gadareno está tendo uma legião de demônios, e quem está liderando a vida desse homem já não é mais ele como ser humano, como líder humano, já não é mais o líder vencedor, Jesus Cristo. O que está liderando na vida desse homem é o líder fracassado. Mas como eu disse aqui, aonde a luz chega, as trevas não prevalecem. É a mesma coisa de você chegar de noite na sua casa e está escuro e você acender a luz. Até o momento que estava tudo apagado a sua casa, as trevas estavam prevalecendo, a escuridão estava prevalecendo. Mas quando você acende a luz, as trevas, a escuridão já não prevalece mais. É a mesma coisa de você chegar nesse barracão, está tudo escuro e você acender a luz. A escuridão estava prevalecendo. Mas quando a luz chega, a escuridão não tem poder sobre a luz. E o que aconteceu na vida desse homem? Esse homem estava vivendo numa treva com legião de demônio, mais de 2.000 demônios sobre a vida dele. O inimigo está sobre a vida daquele homem. O inimigo estava liderando a vida daquele homem para se cortar, para viver num sepulcro, para não voltar para sua casa, andando sem as suas vestes. Mas quando Jesus chega, a Bíblia vem nos relatar que ele vem correndo e prostra aos pés de Jesus. E ao prostrar aos pés de Jesus, Jesus agora clama pela vida daquele homem. Aquele homem é liberto, o nome do Senhor é glorificado. E aquele homem começa agora não mais querer fazer as suas vontades ou a vontade do inimigo, mas ele começa a fazer a vontade de Deus. Na província dos Gadarenos, um homem que estava com uma legião de demônio, que estava sendo liderado por um líder fracassado, agora ele começa a liderar como um líder humano, sendo pregador da palavra de Deus na província dos Gadarenos, porque Jesus chegou sobre a vida dele. Jesus repreendeu aquela legião de demônio, decretou a vitória, a libertação sobre a vida dele. O nome do Senhor foi glorificado e ele agora está liberto pelo poder que Jesus tinha sobre a vida daquele homem. Nas nossas vidas não é diferente. Quantas pessoas que nós vemos no dia de hoje que está sendo lideradas